Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Professor Bruno Clemente por aqui. Vamos então continuar com o nosso exercício, que é o exercício da lista aí para a gente ter uma experiência em manipulação de vetores com tipos compostos, com objetos. Eu vou compartilhar meu material novamente com vocês aqui do ponto onde a gente interrompeu. E aqui nós estamos então na declaração desse tipo, que é a nossa pessoa, tá? E nós tínhamos um cálculo IMC que eu apresentei para vocês, fiquei de apresentar nesse vídeo. Vamos conhecer um pouquinho essa função. É uma função nossa, criada por nós, E essa função faz uso de um negócio que a gente chama como passagem de parâmetro. Ou seja, eu sei como calculo IMC. Foi uma coisa que foi dada no enunciado. O cálculo IMC é sempre peso dividido por quadrado da altura. Portanto, essa conta já foi passada para vocês no exercício. Então, se você sabe que a conta é peso dividido por quadrado da altura, o que você precisaria para fazer um cálculo de IMC do peso e da altura? São essas as informações necessárias para você conseguir trabalhar. Então, sem essas informações, você não trabalha. Me perguntaram, mas professor, eu posso colocar aqui, dentro da nossa função, o código que busca dos campos da tela os valores digitados? Posso. O problema de fazer isso é que a função vai funcionar, mas ela só vai funcionar para esses campos da tela. E isso não é interessante para nós, porque nós queremos criar uma função que possa ser reaproveitada para sempre, em qualquer lugar, em qualquer contexto. O que realmente a função calcula IMC precisa é de um peso e de uma altura. Ele não precisa saber de onde ele busca essas informações. Beleza? Então, sabendo disso, fazendo dessa forma com que nós estamos colocando com a passagem de parâmetros, nós temos uma função muito mais versátil, porque agora a função, eu não quero saber de que campo de tela você buscou, talvez nem tenha em campo de tela. O importante é, se você me der um peso e você me der uma altura, eu te dou um cálculo de IMC. Isso também ajuda até na leitura da função. Dá uma lida no nome da função, calcula IMC. O que você espera que a função calcula IMC faça? Que ela calcule o IMC. Então, naturalmente, o que eu espero que ela me retorne é o valor final do IMC. Beleza? Eu criei algumas validações aqui dentro. Por que eu quis criar validações aqui dentro? Porque sempre que eu trabalhar com essa função, eu não preciso fazer essas verificações novamente. A partir do momento que eu já estou conferindo se o peso é em branco, está em branco, no caso, se a altura está em branco, ou se o peso não é numérico, ou se a altura não é numérica, eu posso reaproveitar essa função em qualquer lugar e eu tenho certeza de que eu não vou aceitar um desses campos em branco. Não importa qual o contexto de tela, não importa nada disso. Me passou um peso e uma altura, se um dos dois não for número, eu vou te botar uma mensagem de aviso. Tá bom? Então aqui vocês podem observar o seguinte. Primeira verificação. Se o peso for em branco ou se a altura for em branco, eu vou avisar para ele, há campos em branco. Isso significa que eu não vou permitir ele continuar a partir daqui. Observem que o alerta, ele não vai encerrar a função, tá? Então, na hora que ele caiu aqui dentro, ele continua executando a função. Só que ele não vai cair nesse else, if, ele não vai cair nesse else, ele chega no final da função e uma função que não teve retorno retorna nulo. Então, para nós é exatamente isso que a gente queria. Por quê? Porque só terão duas possíveis saídas para a nossa função. Ou ele retorna nulo, ou ele retorna um IMC correto. Então, se ele entrou aqui dentro, significa que ele deu um alert na tela e retornou nulo. É isso que a gente quer. Nulo significa que deu errado. Caso ele não entre nessa tela, mas entre nesta outra tela, nesse if, mas entre nesse else if, significa que os números não estão em brancos, mas eu ainda preciso verificar se são numéricos. Às vezes a pessoa fez a digitação de um número ali de ponto flutuante, um número com vírgula, utilizando a vírgula, mas pode ser que a linguagem do teu computador esteja configurada para receber um ponto, e aí você vai ter um problema, você vai estar digitando 1,67 e ele não vai conseguir fazer essa conta, porque ele não entende que isso é um número com vírgula, ele entende que isso é um número com casa decimal, deixa eu usar o termo correto. Então ele vai entender que na verdade você não está fazendo a digitação de um número com casa decimal. Outra coisa que pode acontecer é que talvez a pessoa possa querer digitar um número por extenso. Então você quer falar qual é o peso da pessoa. Aí a pessoa pode muito bem digitar 80, usando palavras. Então você quer fazer uma verificação para não deixar esse erro passar. A função isNum significa, o num significa not a number, que significa não é número. Então isNum, diga se ele é num. Se ele é não, quer dizer que ele não é número. Então, se essa função retornou verdadeira, ou seja, se peso não é número, ou se altura não é número, avise para a pessoa que eu só aceito números. Novamente, o alerta não impede a função de rodar, mas com certeza não cai no else,
não caindo no else, chegou no final, retornou nulo. Então a gente continua com o funcionamento que a gente espera, ou seja, é só um tipo novo de erro, mas ainda o retorno é nulo, porque não deu certo. Agora, se ele passou pelo primeiro if e passou pelo segundo ou pelo else if, significa que todos os nossos filtros foram atendidos. Então agora sim a gente vai retornar o que a gente realmente quer. Então observem que aqui eu estou dividindo peso por math.poll. Math é um conjunto de funções matemáticas. O poll é justamente uma de power, né? Ele vem justamente com o objetivo de fazer potência. Então, na verdade, ele passa dois parâmetros. O primeiro parâmetro sendo a base e o segundo parâmetro sendo o expoente. Altura e 2 significa altura ao quadrado. É a mesma coisa que escrever aqui, por exemplo, altura vezes altura. Se você quisesse fazer altura ao cubo, era só colocar altura e 3. Altura décima potência, altura e 10. Beleza? Então eu estou fazendo essa conta aqui. E essa conta aqui vai ser o cálculo do IMC. Para finalizar, eu coloquei um ponto to fixed aqui, para colocar ele só com 2 casas decimais. Então o retorno dessa função será de duas uma. Nulo, se caiu num dos dois erros, ou o IMC correto, caso não tenha caído nos 2 primeiros erros. Quando aqui embaixo a gente chama essa função, ó, no nosso cálculo IMC, só podem vir 2 coisas: nulo ou o valor correto. Beleza? Então vamos lá, e com isso a gente consegue finalizar essa apresentação. Eu vou só fazer um último comentário. Eu mencionei para vocês no último vídeo que isso aqui não é legal, tá? Por quê? Porque é interessante para nós recalcularmos. A gente não tem por que guardar uma coisa que pode ser calculada. Então eu estou tirando essa informação daqui, beleza? Não vou colocar esse IMC aqui mais, e eu vou cadastrar a pessoa. Vocês vão ver que a nova pessoa não terá mais IMC. Por que eu vou fazer isso? Porque toda vez que eu quiser exibir o IMC, eu chamo a função de novo. É muito mais seguro do que salvar um dado e depois, por qualquer motivo, essa conta ser alterada e a gente tem um prejuízo aí de dados desatualizados e tal. Então, observem que no meu exemplo aqui de baixo eu nem estava fazendo uso do VET pessoas na posição i.imc, porque foi só um exemplo, um aluno perguntou na sala de aula, eu quis mostrar, tá bom? Então, com isso a gente finaliza essa função de cálculo do IMC. Observem que essa função de cálculo do IMC estava sendo usada aqui, estava sendo usada aqui em cima também, e ela está sendo usada também, olha, num outro local do código, que era o exercício 3, quer dizer, a mesma função sendo reaproveitada diversas vezes. Todas elas verificando se tem campo em branco, todas elas verificando se os campos são nulos, e todas elas trazendo o comportamento que a gente espera de retorno nulo para erro ou a resposta certa, caso esteja correto. Beleza? Então é isso, eu espero que tenha ficado claro para todos. Então agora a gente tem esse cara funcionando, a gente já viu que o adiciona no vetor funciona. Agora o próximo vídeo a gente finaliza trazendo o resultado final, que é o botão que calcula todos os IMCs. Beleza? Qualquer coisa, coloquem suas dúvidas aí nos comentários, entre em contato comigo que eu vou tirar as dúvidas de todos. Beleza? Valeu pessoal, grande abraço, até mais.